E hoje, domingo, dia 20 de dezembro de 2020. E nós estamos aqui em Cordeiro. Realmente, né? Realmente, literalmente, nós estamos aqui na nossa pátria, na nossa cidade. Haverá um culto, novo culto lá no céu, quando meu Jesus voltar. Eu vou encontrar-te lá no céu, quando meu Jesus voltar. As glórias... Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Eu sou o missionário Everson Davi. E eu sou a missionária Maria Madalena Davi. E junto nós estamos levando o Cordeiro para as nações. Trazendo para nossos irmãos, aqueles que nos acompanham e que assistem esse culto, momentos especiais que marcaram esse período todo, os cultos online, né? Então, queremos convidar você a participar conosco e assistir esses momentos que Deus usou para marcar a nossa vida, para marcar o nosso coração, para falar ardentemente às nossas almas. Nós sabemos que o ano de 2020 foi um ano de lutas, tem sido um ano de lutas, mas também tem sido um ano de vitórias. Amém. O Senhor tem nos dado grandes vitórias e concedeu à igreja de Montargil uma grande vitória, que foi de mudar de tempo, mudar o salão, né? Hoje nós estamos no salão ali mais arejado, mais amplo, e tudo isso para a honra e glória do nosso Senhor. E como a Madalena disse, estaremos trazendo uma retrospectiva hoje dos nossos cultos, e semana que vem também é a parte B dessa retrospectiva. Então, vocês que têm nos acompanhado estão convidados a continuar nos acompanhando. E nós vamos estar lendo o Salmo 23, um salmo que tem falado muito conosco durante esses dias aqui em Cordeiro e durante a nossa vida, né? Todos nós já ouvimos o Salmo 23 e sempre é bom ler a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém. E hoje nós estaremos assistindo o quê? Hoje nós vamos estar relembrando a nossa orquestra. Eu não sei se vocês, mas nós estamos com saudade, né? Devido ao Covid, a orquestra não pôde mais continuar se apresentando na igreja. Mas hoje vamos matar a saudade, relembrando os hinos lindos e maravilhosos que é a nossa orquestra, que foi o primeiro projeto que o Senhor despertou ali em Montargil, através dos nossos miúdos, né? Juntamente com a irmã Márcia, que muito tem nos ajudado nesta obra. Então nós estaremos revendo louvores ministrados pela orquestra da igreja de Montargil e uma palavra abençoada do nosso abençoado pastor João Narciso, pastor, né? O pastor já sênior, jubilado ali, né? Em Montargil. E desde já queremos também, já aqui, pedir oração pela vida do nosso amado pastor, né? Ele se encontra bem acamado, então convidamos a todos para que continuem orando e levantando clamor pela vida dele, para que o Senhor abençoe, o sustente e o fortalece. Então vamos orar? Vamos orar. Vamos estar orando para iniciar essa retrospectiva, relembrando momentos emocionantes do nosso culto. Amado Deus, Pai querido, nós queremos te agradecer por este momento. Te louvamos, ó Deus, por estarmos na Tua presença. Te louvamos porque, apesar de ser um ano tão difícil, o Senhor realmente tem sido nosso amado pastor e tem nos guardado tanto do vale da sombra da morte, como dos dias maus, das lutas, das aflições, dos vírus. O Senhor é aquele que tem nos guardado
qualquer situação complicada, o Senhor é aquele que levanta a sua bandeira e segura em nossas mãos. Senhor, agora vamos te pedir para que o Senhor possa estar abençoando a todos os nossos amigos, irmãos, amados que estão junto conosco neste culto online. Que a tua misericórdia, a tua graça e o teu poder alcance a todos individualmente, nos seus lares, em família, e que nos dê uma semana abençoada, uma semana de alegria, mesmo diante das situações em que não podemos nos reunir em família no dia de Natal, mas nós queremos te agradecer, ó Pai, por tudo isso, porque o Senhor é bom e a tua vontade é maravilhosa e é perfeita e agradável. Por isso, ó Deus, fique conosco e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos cultuar ao Senhor. Jesus é a minha alegria,
que tenho no meu coração. É Ele que me conforta quando me acho em tribulação. Alegre eu vivo na luz com Jesus. Alegre eu vivo na luz com Jesus. Alegre eu vivo na luz com Jesus. Alegre eu vivo na luz. Tomé não sabia o caminho, achava a viagem perdida. Jesus diz para Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alegre eu vivo na luz com Jesus. Alegre eu vivo na luz com Jesus. Alegre eu vivo na luz com Jesus. Alegre eu vivo na luz. Amigo que ouve este hino, que fala ao teu coração, aceita a Jesus Cristo e deixa este mundo de ilusão. Alegre eu vivo na luz com Jesus. Alegre eu vivo na luz com Jesus. Alegre eu vivo na luz com Jesus. Alegre eu vivo na luz. É um privilégio muito grande eu poder estar aqui na casa de oração em Montargil. De facto, apesar de não estarmos aqui há muitos anos a trabalhar, ainda apenas 5 anos, já temos algumas recordações muito importantes daquilo que se tem passado na casa de oração aqui em Montargil. Eu hoje tenho o privilégio de anunciar um pouco da palavra de Deus, que gostaria que, de facto, todos nós pudéssemos, de alguma maneira, aprender e ser abençoados através dela. Pastor, olha para a câmera aqui. Estamos em tempos difíceis. Esta fase em que vivemos, especialmente para o povo cristão, sente na pele que está privado de fazer o seu culto normal, com uma assistência que é sempre de esperar que seja muita gente. Nós agora temos estado privados de tudo isso e temos orientado apenas para falar a pequenos grupos ou individualmente a pessoas. É uma oportunidade grande, apesar de tudo, que Deus concede ao povo de Deus. Muitas coisas se estão passando, algumas não nos diz muito respeito, outras sim. Como cristãos evangélicos que somos, sentimos que temos sido, de facto, privados de falar de Jesus Cristo às multidões. E temos nos orientado mais para falar individualmente às pessoas. A palavra de Deus não pode parar. A palavra de Deus tem que continuar a ser anunciada, por mais difícil que isso seja. E eu gostaria de compartilhar convosco hoje, nesta oportunidade, e quem sabe se é a última, não sei, só Deus sabe. Nós estamos nas mãos de Deus e o futuro a Ele pertence. Mas gostaria de partilhar convosco uma leitura bíblica
sobre a qual eu gostaria de ter alguns pensamentos. Refiro-me aos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, numa pregação muito importante que teve lugar em tempos de crise, em tempos de perseguição dos apóstolos, talvez não menos inferior a esta crise que estamos passando agora. Era uma crise nesse tempo, uma crise de perseguição religiosa. Nós, graças a Deus, temos tido algumas privações e estamos vivendo com privações, mas ainda assim, pela graça de Deus, temos a liberdade de testemunhar dele, embora não tanto com aquela força que devia ser, como já referi, porque não podemos ter multidões a ouvir a palavra de Deus, o que seria mais importante. Mas, meus amigos e meus irmãos, nós temos um exemplo da palavra de Deus nos Atos dos Apóstolos, em tempos difíceis também que eles viveram. E eu gostaria de me referir a Atos no capítulo 4, como já disse. Depois também de uma perseguição em que foram o apóstolo Pedro e o apóstolo João foram presos. A partir do versículo 5 do capítulo 4 dos Atos, e eles foram presos. Por que razão? A razão porque eles estavam, de alguma maneira, tinham sido advertidos pelas autoridades religiosas desse tempo que não falassem no nome de Jesus, porque de facto a pregação que tinha sido feita por Pedro e João, ela tinha provocado uma revolução religiosa. Muitas pessoas haviam se juntado a Pedro e João pelo poder da palavra de Deus que tinha tocado nesses corações. E isto deu aso a que as autoridades se enchessem de inveja por causa desse testemunho poderoso. E o que é que eles decidiram? Meter Pedro e João em prisão para que não mais anunciassem o nome de Jesus a ninguém. Meus amigos, a palavra que Pedro e João pregavam e a que hoje em dia, graças a Deus, ainda há pregadores que realmente pregam a palavra de Deus, anunciando Cristo Salvador, mas isto não cabia bem na cabeça das autoridades então religiosas, porque eles de facto estavam vendo que as multidões caminhavam para junto de Pedro e João e deixavam as suas sinagogas vazias, deixavam, portanto, de lado o ensino da igreja, então, das igrejas, então, que tinham poderes quase únicos para falar, e por isso todos aqueles que não fossem verdadeiramente pertencentes a esse ramo que poderiam, que era dos saduceus, de outros religiosos, que falavam em tudo menos num Cristo vivo. A palavra que era importante anunciar é que Jesus tinha sido morto, como era conhecido de todos, mas que agora estava vivo, tinha ressuscitado dos mortos. Mas era esta mensagem que as autoridades não queriam ouvir, porque eles pensavam que Cristo estava morto para sempre. Eles tinham contemplado
Jesus na cruz do Calvário, eles próprios o crucificaram por inveja e eles pensaram que ele ficaria morto para sempre e o seu nome desapareceria então da terra. Mas pelo poder de Deus e porque a palavra de Deus tinha que ter seguimento e Cristo tinha que ser conhecido no mundo, o Evangelho tinha que ser pregado a toda a criatura. E está escrito que todo o que cresce em Jesus seria salvo. Meus amigos, então Pedro e João são presos. Perseguição. Ficaram privados da liberdade de falar com ousadia de Jesus Cristo. Mas as autoridades, embora os tivessem advertido que eles não voltassem a falar na pessoa de Jesus, porque senão seriam encerrados na prisão e poderiam até ser levados à morte. Mas que fez Pedro e João, servos de Deus, os apóstolos Pedro e João? Diz a palavra de Deus que, por exemplo, eu leio aqui um trecho apenas, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 12, na sua pregação, depois de dizerem que aquele Jesus Cristo, que eles próprios que ali estavam presentes, tinham crucificado, Pedro e João não teve medo de os acusar de que eles tinham sido os próprios assassinos de Jesus. Isto é autoridade espiritual, meus amigos. É alguém que fala não por si próprio, mas pelo poder do Espírito Santo. E por isso mesmo, a inveja era muito maior e houve aí, de facto, essa má intenção de os prender e os proibir de falar do nome de Jesus. Mas Pedro, em certa altura, então disse, quando eles, no verso 18, chamando Pedro e João, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas o que respondeu Pedro e João? No verso 19 do capítulo 4, então eu vou ler. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles ameaçando-os mais ainda para os castigar por causa do povo. Mais tiveram medo do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, porque tinha havido um sinal notório do poder de Deus, a cura daquele coxo à porta do templo. O milagre foi operado através de Pedro e João, quando esse pobre pedinte estava ali todos os dias à porta do templo a pedir esmola, e estendeu a mão para Pedro, pensando que ele também lhe daria uma esmola. Então Pedro disse: porque olhais para nós como se eu pudesse dar alguma coisa? Eu não tenho prata, não tenho ouro, não tenho nada para vos dar, mas uma coisa tenho para vos oferecer. Em nome de Jesus Cristo, disse ele ao coxo: levanta-te e anda. Por causa deste milagre de verem o coxo pôr-se em pé e andar, deu-se a perseguição e o encerramento de Pedro e João na prisão. Poderia muitas pessoas pensar: bem, agora Pedro e João já nada podem dizer, eles estão atemorizados, estão cheios de medo e vão ficar calados, e nós vamos poder pregar o que nós entendemos e estes homens serão postos de parte. Enganaram-se. A
as autoridades desse tempo enganaram-se, porque Pedro e João estavam possuídos pelo Espírito Santo e não tinham medo de anunciar a Jesus. Eles estavam convictos que a mensagem de Jesus Cristo era a única que levava o homem e a mulher, o mundo, à salvação eterna da sua alma. E por isso, eles continuaram a pregar o Evangelho, anunciando Jesus. Não podiam deixar de falar daquilo que tinham visto e ouvido. Eu gostaria que nós pudéssemos reter esta afirmação: o que tinham visto e ouvido. O que tinham visto eles? O que tinham ouvido eles? Eles tinham visto Jesus na cruz, crucificado, morto, mas eles viram mais. Eles viram depois, constataram que esse Jesus que havia sido crucificado estava agora vivo no meio do povo, aquele que realmente havia Deus ressuscitado dos mortos. Este acontecimento ímpar na história do cristianismo, o primeiro ressuscitado dos mortos, Cristo, Jesus, isto de facto era o que eles não queriam ouvir. E foi por essa razão, como já disse, que Pedro e João foram para a prisão. Meus amigos, mas qual era a mensagem central de Pedro e João, que pode ser para nós também hoje, e deve ser um desafio e um estímulo ao mesmo tempo para continuarmos a usar a palavra como Pedro e João usou. E ele, entre outras coisas, nós vemos, depois de, neste capítulo 4, mostrar realmente a razão histórica porque Jesus tinha sido morto, o Nazareno. Então, no versículo 11 e 12 diz: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual Jesus se tornou a pedra angular. E no versículo 12 eles voltaram a dizer: e não há salvação em nenhum outro senão em Jesus, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E depois no verso 13, o povo, ao ver a intrepidez, a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, sem grandes letras, sem grandes conhecimentos culturais e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Coisa importante. Houve ali pelo menos uma parte positiva nestes incrédulos e nestes homens que tinham o ódio dentro do seu coração. Eles reconheceram que Pedro e João haviam estado com Jesus. Era um testemunho que eles estavam dando precisamente sem saberem, mas era de facto tão evidente esse testemunho que eles tiveram que o citar, dizendo que eles tinham estado com Jesus. Meus irmãos e meus amigos, fixai o versículo 12: e não há salvação em nenhum outro. Esta foi a pregação dos apóstolos. Esta deve ser a pregação ainda hoje dos líderes das igrejas evangélicas e até dos crentes comuns que têm o conhecimento da palavra. Devem também ser capazes, com ousadia, anunciar Jesus como Salvador. Nestes dias em que há de facto muitas privações, há de facto
restrições várias, a Igreja não pode ficar calada, porque, mesmo perante todas as ameaças, deve de anunciar a pessoa de Jesus Cristo. Porquê? Porque Ele é o único que pode salvar a humanidade. Claro que o mundo não conhece isto, claro que o mundo não compreende isto. Falarmos disto a pessoas incrédulas e até ateus, dificilmente eles poderão perceber o Cristo ressuscitado. Mas é este que é preciso anunciar. Não estamos falando de uma simples religião ou de uma religião do seu tempo. Estamos falando de um Jesus que foi morto e ressuscitou. Porquê isto? Porquê este milagre? Porquê este acontecimento ímpar na história? Porque Cristo não podia ficar morto, nem na cruz, nem no sepulcro, nem em qualquer outra parte. Cristo ressuscitado. Ele havia de sair do túmulo. Quando procuraram o Senhor Jesus no túmulo, aqueles que tinham contatado com Ele, os amigos, eles viram que o túmulo estava vazio e ouviram uma voz dos anjos: procurais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressurgiu dos mortos. Ah, que grande pregação esta! Em tempos de crise, em tempos difíceis, em tempos de perseguição. E nós vemos aqui, meus amigos, o poder do Espírito Santo operando naqueles que tinham a incumbência de anunciar a Jesus. Hoje em dia, as igrejas e cada um dos crentes que conhecem e vivem e têm a experiência da salvação, que já usufruem do Senhor Jesus Cristo, eles também podem receber, e têm recebido, e muitos têm recebido, o poder, o mesmo poder do Espírito Santo, pelo conhecimento que têm da verdade, desta verdade de um Deus e de um Cristo vivo, e também anunciar a palavra de Deus. Neste tempo de crise, meus irmãos e amigos, ouçamos este grande convite que o Senhor nos faz, falando do Senhor Jesus, dizendo que de facto Cristo não está morto, mas vive e está pronto a perdoar e a salvar todo aquele que nele crê. Esta é uma oportunidade que nós temos. Com todas as restrições que temos de facto vivido e que estamos a viver, ainda não temos uma perseguição religiosa no sentido de nos ameaçarem com prisão e com morte, como era nesse tempo. Então podemos dizer alto e bom som que Cristo ainda é o mesmo que era no tempo dos apóstolos, que Cristo ainda tem poder para salvar a todo aquele que nele crê. Meus irmãos e amigos, neste tempo difícil, volto a repetir, não desanimemos, não fiquemos para trás, não fiquemos, portanto, perplexos por tudo aquilo que vai acontecer. Estes acontecimentos podem ser um sinal de que algo mais importante vai acontecer. Se sentimos algumas restrições, se sentimos alguma coisa que não é tanto do nosso agrado, e há muitas, quem sabe, talvez isto que está acontecendo seja um exercício de preparação espiritual para a Igreja de Cristo. Para quê? Para que esteja preparado para enfrentar outras situações provavelmente muito maiores. Se nós lermos o Evangelho de São Mateus no capítulo 24, nós vemos que há sinais
dos últimos tempos. Este pode ser um sinal de que algo mais vai acontecer. E Cristo, que realmente os homens pensam ainda nos nossos dias que foi morto e que não ressuscitou, que está morto, Ele voltará. E então, de facto, Ele voltará para quem? Para aqueles que creem nele. E será para esses um tempo de regozijo, um tempo de alegria, um tempo de louvor, um tempo de ação de graças. Agora ainda estamos vivendo como que, enfim, uma espécie quase de um sonho, mas um sonho verdadeiro. Cristo um dia voltará. E o que é que Ele nos pede? Estejamos preparados e prontos para recebê-lo com alegria. Ele poderá vir, não sei, talvez não no nosso tempo especialmente, talvez no meu, que já estou numa avançada idade, e o Senhor me virá chamar muito breve. Mas Ele poderá vir ainda no tempo, se não for na nossa geração, talvez dos nossos filhos ou dos nossos netos. Necessitamos transmitir aos nossos filhos e aos nossos netos esta mensagem de esperança de um Cristo vivo que está no céu junto do Pai, intercedendo por nós e que um dia voltará para levar a sua Igreja. E isto leva-nos a aconselhar a nossa família em primeiro lugar e depois aqueles a quem estamos mais próximos ou que estão mais próximos de nós, a poderem realmente aproveitar a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus como seu Salvador. Tenho muita satisfação em recordar que nos meus tempos, e já lá vão longos 50 anos, quase 60, de que tinham privilégio, comecei a ter o privilégio de anunciar este Jesus. E devo dizer-vos, recordar aqui alguns que conheceram e outros que se calhar não conheceram, mas podem aceitar como esta verdade. Eu vi grandes milagres da parte de Deus quando, trabalhando na igreja, quando comecei a trabalhar falando do Evangelho, eu vi milagres tão importantes como a salvação de pecadores, homens e mulheres que estavam em trevas, em tristezas e em dor, em sofrimento e em confusão. Eu tive o privilégio, na igreja onde pastoreei 27 anos, Pai Pires, de ver essas pessoas, muitas dessas pessoas, renderem-se ao Senhor Jesus. Tenho essas gratas recordações que não esquecem. De facto, o Senhor me ajudou. Não eu, quem sou eu? Mas aí eu pude verificar como Deus era poderoso e podendo servir de uma fraca pessoa, sem muitos conhecimentos, mas que realmente aprendi a seguir o Senhor Jesus e a confiar nele e dele receber instrução para anunciar que Ele é o único que pode libertar e salvar a alma dos seres humanos. Meus amigos, que estas palavras que eu estou dirigindo sejam para cada um de vós motivo de esperança nestes dias difíceis e poderdes ter a coragem, o toque do Espírito de reconheceres este Jesus maravilhoso que foi morto, foi perseguido, foi morto, foi maltratado de toda a maneira como nós não pensamos e nunca passamos por essa experiência, e tudo isso Ele passou para nos levar a Deus Pai, para nos levar à salvação eterna. Estou muito grato a Deus por ter conhecido já
depois dos meus 26 anos, mas Jesus a muitos outros. Dou graças a Deus pelos meus filhos, que todos tiveram essa oportunidade e a maioria deles se converteram ao Senhor. Eu creio que todos eles são de Deus. E por isso também, para mim, é uma imensa satisfação saber que a palavra de Deus não tem sido anunciada em vão. Devemos prosseguir, irmãos e amigos, com esta mensagem, por mais difíceis que sejam os tempos. Nós estamos talvez no princípio das dores. Coisas muito terríveis virão ainda. É necessário que estejamos preparados, com corações cheios de fé, com corações entregues nas mãos de Deus, para sermos livres e sermos ajudados em tempos difíceis, pois aquele que se entrega ao Senhor, Ele o ajudará a vencer as dificuldades. Esta é uma esperança, mas melhor, uma certeza de que o cristão deve ter. Os apóstolos, como citei atrás, Pedro e João, eles foram perseguidos, foram presos e foram mortos também. Oh, meus amigos, e mortos também, exceto João, mas Pedro também foi morto. Mas não negaram o Senhor, continuaram a pregar o Senhor Jesus. Hoje eles estão no céu, são filhos de Deus, como tantos outros aqui na terra que têm aceitado o Salvador, que um dia estarão junto dos remidos e junto do Senhor nos céus. Que Deus abençoe a cada um de nós que nos ouve, que Deus abençoe a família, que Deus abençoe a cada um de nós que está aqui e que ouve a palavra de Deus. Eu dou graças a Deus e quero aproveitar para dar um obrigado à família David, missionários aqui em Montargil, que me proporcionaram esta oportunidade aqui na Igreja Evangélica em Montargil. Sem dúvida é uma oportunidade importante e eu quero que ela seja importante para muitos e que seja para muitos uma bênção, para que muitos passem da incerteza à certeza que devem ter, e essa só pode ser alcançada no Deus vivo, poderoso, naquele que era, que é e que será para todo o sempre. Que o Senhor nos ajude a confiar nele. Nós rogamos em nome de Jesus e pedimos que Ele se abeire de nós nestes tempos difíceis que estamos passando. E nós havemos de vencê-los, porque Cristo venceu e nós com Ele venceremos também. Que Deus nos ajude. Obrigado a todos. E depois dessa palavra abençoada do nosso pastor João Narciso, nós queríamos, como família missionária, deixar uma mensagem de bênção para a sua vida neste Natal. Nós sabemos que em Portugal, e assim como no Brasil, muitas famílias vão estar separadas neste Natal, um Natal atípico, um Natal onde muitos filhos não vão poder rever suas mães, os seus pais, os seus avós, netos. né? Em volta da árvore de Natal, É verdade. né? Aquela troca de presente, né? A comunhão em família é realmente um Natal muito diferente para nós, né? Para toda a humanidade, porque o Natal ele simboliza também isso, não só o nascimento, né, de Cristo, mas a comunhão, a alegria também de estarmos em família, né? A união das famílias. Então, conforme nós lemos no início desse culto, o Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que você possa entregar a cada dia, durante esses dias natalinos, a sua vida ao Senhor e entender que o Senhor é o seu pastor, é o nosso pastor. E Ele, como pastor, Ele diz, nada nos faltará. Nós que somos os seus filhos, nós que somos as suas ovelhas do seu grande rebanho,
que é o reino do Senhor. Ele diz, nada vai nos faltar. Amém. Então amém. que você possa ter um Natal feliz. Apesar de tudo Apesar isso, de tudo tantas isso, mortes, né? apesar da distância física dos seus familiares e apesar mesmo de estar a faltar os seus familiares, porque infelizmente famílias perderam entes queridos também. Sim, sim. Mas que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, possa consolar você e toda a sua família neste Natal. E completando, né, aquela palavra lá em Abacuque, ainda que falte o alimento, ainda que falte as ovelhas no curral, né, mas se a presença de Deus, se o Senhor está conosco, nós temos tudo. Então essa é a mensagem de Natal que queremos deixar para você, meus irmãos. Diante de todo esse cenário triste, de horror, de morte que o mundo todo está enfrentando, apesar disso tudo, mas se há alegria e se o nosso Deus está em nosso coração, então seguimos alegre e feliz, porque pode nos faltar tudo isso, mas o que não pode faltar em nosso coração é a presença de Deus. Então